E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a este que será o penúltimo vídeo da nossa série de segunda-feira, né? A série de Faroeste às segundas do canal. É uma série que eu gostei muito de fazer, confesso a vocês que é a primeira série de segunda-feira do canal que eu faço, que eu tô chegando ao final e realmente me diverti o tempo todo. As outras séries, quando tava chegando próximo ao final, eu já tava querendo muito que acabasse, né? Já tava meio enfadado de gravar. Essa não, eu me diverti muito. Mas chega um momento em que tem que acabar, a gente tem que dar espaço para outras coisas e também começou a ficar um pouco limitada as minhas opções, né? Daqui a pouco eu começaria a ser repetitivo e mostrar muito Tex Willer, Tex Willer, Tex Willer. E não é essa a intenção. Então, chegamos ao momento de terminar. Não vai ser neste, como eu disse, este é o penúltimo. Para o último vídeo da série, eu guardei um vídeo no qual eu vou mostrar uma edição pela qual eu tenho um carinho especial muito grande. Não é uma grande edição, não é uma edição especial, não é nem mesmo que eu saiba uma edição raríssima, não está em condições impecáveis, mas tem um valor sentimental imenso para mim. E é ela que vai fechar. E nesse vídeo eu vou falar de uma coleção que no momento está no hype. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, tá hypada aí, foi relançada recentemente em edição de boa qualidade e tal. Tem muitos canais falando a respeito. Que é a História do Oeste. Né? Tá no hype novamente, as pessoas estão falando bastante. Né? Teve um relançamento aí e o povo tá curtindo muito e não é para menos porque é maravilhoso, né? Só que, como eu gravo os vídeos com muita antecedência, por questões que eu até já expliquei rapidamente num outro vídeo aí do canal, eu tô gravando esse vídeo agora, mas ele deve sair no canal, cara, ele deve ir pro ar daqui basicamente 2 meses. Então quando ele for ao ar, esse hype todo já passou, com certeza, né? Então não tem mais hype nenhum. Em todo caso, fica aqui como registro, porque não poderia deixar de se registrar, não poderia deixar de ter a presença de A História do Oeste na minha série de Faroeste. Quem está olhando o vídeo pode estar estranhando que eu estou falando A História do Oeste, mas está escrito aqui na revista de capa, né, de início, Epopeia Tri. Mas é porque quando a Ebal publicou A História do Oeste, essas revistas que eu tenho aqui são basicamente Ebal, né, quase todas, ela publicou sobre esse título, Epopeia Tri. O porquê, não sei, coisas de Ebal, né? Ela publicou em 2 coleções distintas, né? Uma com essa capa mais padrão da Ebal, com um pouco... Embora elas recebessem um tratamento gráfico até muito interessante, uma coisa que não era muito comum na Ebal, essa primeira coleção veio com, né, com um tratamento mais padrão da Ebal, a capa de um papel ligeiramente melhor, mais denso, mais cartonado que o interior da revista, e era isso aí. Depois foi lançada, né, essas aqui, né, cuja capa já é realmente bastante cartonada. O papel dentro é um papel de mais qualidade, um papel branco, né, um papel mais claro. A Ebal mudou muito a qualidade da edição aqui, né? Ou, na verdade, foi o contrário. Agora me deu uma dúvida. Ou, na verdade, essas edições aqui é que foram lançadas primeiro com uma qualidade maior e houve um relançamento com menos qualidade. Deixa eu ver aqui. Ó, essas edições aqui com a capa melhorzinha são de 1970, cara. Essa edição aqui que eu tenho, ó, 1980. É isso. Na verdade é o contrário. Na verdade depois ela meio que lançou então uma segunda linha, deu continuidade na edição, olha aqui, ó, 82, com uma coleção mais baixo orçamento, entendeu? Menos cuidada, foi isso que aconteceu. Mas o que nós temos aqui é a História do Oeste, que a Ebal publicou como Epopeia Tri.
Eu separei mais ou menos meio que por número de capa, entendeu? Eu não me preocupei tanto em separar, tipo, segunda edição, de primeira edição, nada assim. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que registrar sobre a Epopeia Tree é que ela foi minha primeira experiência com faroeste, mais voltado para o realismo e não texiniano. Os primeiros faroestes que caíram na minha mão em quadrinhos, eu friso isso, em quadrinhos, né, em outros tipos de mídia, né, escrita, né, excetuamos aí filmes, né, TV, cinema, essas coisas. Em outros tipos de mídia eu já consumia faroeste, mas em quadrinhos as primeiras edições que me chegaram às mãos, claro, foram do grande Tex Willer, depois Zagor e uma ou outra edição de personagens aleatórios. A coleção História do Oeste, com esse título aqui, Epopeia Tree, foi a primeira a chegar nas minhas mãos, dando totalmente esse curso. É uma coleção muito calcada no realismo, né? Na minha opinião, não foi a primeira, claro que não. Isso não é nem uma questão de opinião, isso é um fato. Não foi a primeira a fazer isso. Outras coleções, tanto voltadas para o faroeste, quanto de outros gêneros, já haviam feito isso. Em sua maioria com menos sucesso ou menos esmero, mas já haviam feito isso. E isso que eu tô falando é misturar fatos reais com personagens fictícios, costurar isso na trama, né? Construir uma trama longa, uma trama longeva, na qual acontecimentos reais vinham se sucedendo e se entremeando com personagens e fatos fictícios. A coleção História do Oeste foi sempre muito feliz e genial em fazer isso. É tipo aquela coisa do Forrest Gump, né, aparecendo em fatos históricos o tempo todo. Aqui, basicamente, contando a história de determinados homens, né, de uma determinada família e de determinados homens ligados a essa família e como eles foram atravessando os anos, como as gerações, né, destes homens, as gerações dessa família foram atravessando todas as fases e os fatos históricos importantes do Oeste americano. Eu achei isso genial, cara, desde o começo, desde a primeira edição que eu li. E foi um baque, né, cara? Foi uma surpresa muito grande ver um faroeste que tinha, né, os pés tão fincados nesse realismo que era inesperado. Eu estranhei um bocado na primeira leitura, mas não foi uma estranheza ruim, foi uma estranheza de curtir. Muito embora, curiosamente, eu nunca tenha tentado completar a coleção, nunca tenha pensado nisso e não pense até hoje. Eu tenho aqui até um certo número de edições, até que eu tenho bastante, olha aí, ó. Mas foram sendo adquiridas com o tempo, ao acaso, ganhadas. A maioria eu comprei, né, sem grandes pretensões. Enquanto eu vou falando, gente, que eu vou folhear agora, né? A Ebal publicava com uma, né, galeria do faroeste. Vinha aí um personagem atrás aí de filme e tal. Algumas vezes trazia o nome do personagem, outras vezes não. Essa daqui é a número 2 da segunda edição. Ó, traz a história O Grande Rio. Tinha aqui um que aconteceu antes. Como eu disse, é uma publicação aqui do... Parece ser dos anos 70. Não, o copyright é dos anos 70, né, gente? A revista eu acho que não é dos anos 70. A revista eu acho que é mais anos 80. Agora me deu uma certa dúvida aqui, gente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que essas revistas são dos anos 80 e aquelas que antes... aquela que eu tenho aqui para trás são mais antigas. Eu acho que essas são mais início dos anos 70. De qualquer maneira, são todas da Ebal. Essas aqui tinham um tratamento gráfico um pouco melhor. A capa era mais cartonada, né? Uma capa mais firme, né? Uma capa mais cartonada. O papel do miolo era um papel branco, quase um offset. E a arte, meu amigo, a arte é impecável, né?
né? Contava muito as aventuras do McDowell, né? Da família McDonald e seus descendentes, seus amigos, né? E iam entrando personagens reais com fictícios, grandes fatos da história americana iam se sucedendo. O roteiro sempre foi primoroso, eu já falei, né? Costura muito bem essas questões de misturar o fictício com o real. E a arte também é esplendorosa, muito bem feita, né? O que contribui muito para que essa seja uma série que a gente gosta tanto, né, cara? Não tenha a menor dúvida disso. Né? A arte é sempre uma parte importante. E aqui é uma arte muito bem feita. Ó, põe um exemplo, ó, Álamo. Né? Quem não conhece a história do Álamo, né? A história real do que aconteceu em Álamo, aqui é contada. Eu tenho um filme, inclusive, em DVD, contando sobre os eventos do Álamo, e a diferença gritante entre o filme e essa edição aqui, por exemplo, ficam na maneira como a história é contada. Claro, o filme tem suas licenças poéticas, é óbvio, tem provavelmente suas questões e até personagens que não estavam lá na realidade de alguma maneira, ou não estavam lá pelo menos como foram retratados, e a revista, né, a coleção História do Oeste tem personagens fictícios que simplesmente não existiram e estiveram envolvidos com Álamo. Essa já é uma grande diferença, mas a diferença maior está no fato de que a coleção História do Oeste conta a questão do Álamo de uma maneira muito menos romanceada, muito menos embelezada, muito menos heroística. Né? Há uma questão bem mais real aqui. Né? Chega a ser chocante a diferença. Depois eu tenho essa aqui, que é o número 11, né? Aqui vinha, curiosamente, ó, O Faroeste Italiano escrito. Né? Eu tenho algumas edições que até estão num estado razoável, né, cara? Eu tenho outras que já não estão tão bem assim. Né? Muitas estão muito castigadas. Essa daqui traz a história Kansas, ó, desenhos de Sérgio Tarquino. É curioso como parece que colocam mais quem desenhou do que quem escreveu, né? Mas é impecável. Eu diria que o nível se mantém sempre muito alto. Eu li algumas edições, essas são as que me restaram, mas eu já tive outras, né? Eu já tive outras edições da História do Oeste, a imensa maioria publicada sob esse título, Epopeia Trida Ebal. E algumas delas cai, né? A história dá uma caída, fica menos interessante. O que é normal, principalmente numa série longa, né? A História do Oeste é uma série longa. Mas, cara, é incrível como são poucas. É incrível como o nível se mantém na maioria delas, ó. Galeria do Faroeste, número 15. Na maioria delas se mantém alto, cara. E mesmo quando cai, quando você sente essa queda que parece menos interessante, assim que a história parece menos interessante, Horizonte Perdido ainda é muito melhor do que a maior parte do material do gênero. Tanto em arte, quanto aqui nós temos o conhece esse aqui, o Wild Bill, né? Tanto em arte quanto em roteiro, né, em texto, as histórias sempre mantêm um nível elevado. O Wild Bill é uma questão curiosa na história do Oeste. Né? É um personagem real, né, mas que foi adotado e vive inúmeras aventuras, é claro, fictícias, né, que ele não viveu de verdade. Que ele não aconteceram de verdade. E a gente acompanha a juventude e a velhice dele, assim como de outros tantos personagens. É como eu falei, é meio que o Forrest Gump do Faroeste, porque você acompanha, né, o desenvolvimento deles, o envelhecimento deles, a decrepitude deles. Você acompanha o fim do Wild Bill, um fim até bastante condizente com o fim real que ele teve, né, na vida real, que o personagem histórico de verdade teve.
né? Mas até ele chegar nisso, a história do Oeste envolve ele em muitos fatos e muitos encontros totalmente fictícios, né? Criados apenas pela imaginação fértil dos autores, né? A arte se mantém impecável, como sempre. Lindos painéis, tem esse final aqui, um cara com um telefone, que eu nem gosto nada dessa foto, tá muito estranho. Eu tô mostrando bem rápido, pessoal, porque é muita edição, né? Não dá pra eu ficar mostrando uma por uma, assim, demoradamente. Essa daqui já é a número 20. Gosto muito dessa capa. Chamas da Guerra é a história, né? Também representando um fato marcante da história americana, principalmente da história do Velho Oeste americano, envolvendo os Apaches, né? O McDonald e muitas outras coisas. Aqui na galeria nós temos esse rapaz aqui que eu não sei quem é, sem camisa. Né? Era uma coleção fantástica. E aí chegamos ao fim desta coleção mais caprichadinha da Ebal, né? E entramos nessa daqui, né? Epopeia Tri, com uma capa de um papel bem mais sem vergonha, já não é mais tão cartonada, já não é mais tão trabalhada, e o miolo, né? Essa aqui está bem destruída, como vocês podem ver, mas o miolo já é de um papel jornal, né? Bem mais, porque isso aqui não é só amarelado do tempo, isso é qualidade, né? Essa daqui tá bem destruída, sofreu ataque de traças e tal, tá comigo há bastante tempo, né? E é uma edição dos anos 80, ó. Então temos aqui um declínio evidente no cuidado gráfico, né? E essa daqui é a da segunda edição, número 9, né, da Epopeia Tri. Né? É curioso ver porque aqui, ó, a editora Brasil América, né? Ou seja, a Ebal. Aqui, nessas daqui que já são, né, um pouco mais cuidadas, continua o mesmo selo, né? O mesmo selo está aqui, mas a gente encontra Ebal escrito na lombada, ó. Tá meio difícil de ver ali, mas vamos ver, ó, Ebal. Né? Nessas edições aqui, né, o Ebal está presente aqui embaixo, né, mas já parece mais discreto em algumas edições e escrito de maneiras diferentes, ou com fontes diferentes, tá vendo? Talvez se devam a esse lance de primeira edição, segunda edição e tantas coisas. Essa atrás, na galeria do Faroeste, Richard Boone atrás, ó, interessante. Aí nós temos essa aqui, que é a número 40, Montanhas Resplandecentes. É uma ediçãozinha bem já, como eu disse, bem dentro de um padrão bem menos cuidado, menos luxuoso, vamos dizer assim, da Ebal, bem mais padrão da Ebal, bem mais a cara da Ebal, um papel jornal fino, cara, que às vezes dá para ver o desenho do outro lado, mas a arte e o texto salvam a edição toda, disso não há dúvida. Essa aventura em si, a Montanhas Resplandecentes, eu lembro que eu não curti muito. Tinha essa coisa aqui no final, ó, as maravilhosas, né, Maravilhas do Oeste, as sequoias. Minha é de uma edição de 82. Eu confesso que, né, algumas edições não eram tão boas quanto outras. Mesmo levando em consideração que mesmo as piores edições, as piores histórias de toda a série História do Oeste ainda eram melhores do que muita coisa que era publicada na época, podia se perceber essa queda na produção algumas vezes, né, cara? Às vezes algumas coisas
não eram tão boas, algumas histórias não chamavam tanta atenção, decaía um pouco, mas era um decair muito do aceitável e muito suave. Olha, essa história aqui, essa edição aqui já é de 85, Verdes Pastos, né? E não tem aqui uma informação sobre quem fez a arte. Há uma informação aqui em cima interessante, ó. 50º episódio, né? Alguma coisa assim, se eu não falei besteira. E a arte é muito detalhada, né, cara? A arte traz detalhes muito importantes. Eu acho que o que mais me apaixonou e me cativou na história do Oeste, ou na Epopeia Tri, que foi como eu conheci, foi essa possibilidade de acompanhar o nascimento, o desenvolvimento e o crepúsculo desses personagens, né? Literalmente ver eles nascer, crescer, envelhecer e morrer. E fazendo tudo isso em meio a esse pano de fundo, essa de 86, em meio ao dia do massacre. O McDonald de novo, né? Aparecendo um McDonald já mais velho. E fazer tudo isso, cara, vendo a história inteira ser sempre costurada com fatos históricos importantes da história americana, né? E a construção que se dava para isso até tinha alguns momentos em que era, olha que lindo, cara, esse painel. Até tinha alguns momentos em que soava muito pedante, tinha isso, acontecia. Às vezes parecia um pouco forçado, às vezes parecia um pouco pedante, mas muito poucas vezes. Na maioria das vezes, uma pessoa desativada, essa edição também é de 1986, tá? Na maioria das vezes, uma pessoa desavisada poderia... e aqui nós temos um Wild Bill mais velho, né? Aqui tá ele. Uma pessoa desavisada poderia achar que aqueles fatos foram assim, cara. Que foram assim que aconteceram, entendeu? Que o que é fictício foi real. Tamanha a maneira inteligente com que as coisas foram contadas e entremeadas aqui. Isso é realmente genialidade pura, cara. Genialidade pura. Aqui nós temos um Wild Bill mais velho e temos a morte do Wild Bill, né? Um fato histórico importantíssimo e muito marcante na verdadeira história americana, né? Principalmente na história do Oeste americano. A morte do Wild Bill foi publicada no número 59 da coleção Epopeia Tri da Ebal com o título O Vento de Outono. Uma das melhores histórias que eu li, e eu achei muito triste a morte do Wild Bill, embora eu soubesse que ele tinha morrido porque já tinha lido sobre o fato histórico em si, né? Depois nós temos Os Cavaleiros, no número 64, publicado em 1986. Né? Como eu digo, qualidade gráfica dos desenhos permanece absoluta e o texto também segue sendo um texto muito bom. Embora essa história em particular eu não tenha considerado assim tão excelente. E aí, a última que eu tenho da Epopeia Tri é a número 62, O Último Apache, com Jerônimo, outro personagem histórico importante e que aparece muito na coleção História do Oeste, né? Vivendo tanto a aventura, tanto os fatos reais, né, que o Jerônimo da vida real realmente fez, os atos que ele cometeu, as bravuras que ele cometeu, os acordos que ele fez, quanto vivendo muita, mas muita coisa fictícia, principalmente no seu envolvimento com o velho McDonald, né? Os dois se envolvem ali numa rinha em que são aliados, são inimigos, têm respeito mútuo e ódio mútuo um pelo outro. E o Jerônimo, curiosamente, a exemplo do Wild Bill, é um personagem real que aparece muito entremeado nessa situação. Por último, eu tenho essa edição aqui, que é a única que eu tenho com o título A História do Oeste,
porque já não é mais da Ebal. Essa aqui é da Record, quando a Record lançou a História do Oeste, né? Essa é o número 15 com a história O Último Duelo, né? Uma edição publicada em 1992. Né? E a Record publicou também dentro de um padrãozinho seu, né? Com aquela capa um pouquinho mais cartonadinha, o tamanho básico, um formatinho um pouquinho maior, vamos dizer assim. Em geral, cara, é curioso o tratamento que a Record deu para a História do Oeste, principalmente com as capas que eram meio que padronizadas. Grande parte das revistas, pelo menos as que caíram na minha mão, tinham esse padrão de cores assim. Por incrível que pareça, me parece menos caprichado e menos interessante do que as da Ebal. Olha só. E olha que é papel jornal também em ambos, né? Mas mesmo se eu for considerar se eu for desconsiderar, na verdade, essas publicações aqui em que houve mais capricho, em que a capa tinha uma qualidade melhor, em que o miolo também tinha uma qualidade melhor, e for me concentrar só nessas aqui, em que por alguma razão as coisas deram uma degringolada na qualidade do material usado, né, miolo e tudo mais, eu ainda vou achar que a Ebal deu um tratamento mais interessante à Epopeia Tri do que a Record. Eu não sei porquê. Talvez seja uma coisa só da minha visão, aquela coisa meio afetiva, pode ser. Mas a maneira como a Ebal tratou a História do Oeste, mesmo dando esse título de Epopeia Tri, eu achei mais interessante do que a Record. De qualquer maneira, a História do Oeste é de fato uma saga maravilhosa, uma coleção incrível. Vale muito a leitura para quem é fã de faroeste, principalmente se você está atrás de um faroeste calcado, com mais realismo, com mais pé no chão e entremeado de fatos históricos verdadeiros da história da nação americana. E se você gostou desse vídeo, deixa like.